Algumas das coisas que vemos hoje já foram previstas na Bíblia. A Bíblia já nos disse que essas coisas aconteceriam para nos preparar para elas, para que não fôssemos pegos de surpresa. Existem mais do que confirmações suficientes da palavra de Deus para provar que estamos verdadeiramente nos últimos dias. E nesses últimos dias, podemos ver como o mundo está se movendo, como nossas sociedades estão mudando e como as culturas estão indo na mesma direção, rumando para o reinado do Anticristo. Quando todo o mundo eventualmente chegar lá, a Bíblia nos diz o que acontecerá no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 15 a 18. E foi-lhe concedido dar fôlego à imagem da primeira besta, para que a imagem pudesse falar e fazer com que todos os que não adorassem a imagem fossem mortos. Ele também forçou todas as pessoas, grandes e pequenas, ricas e pobres, livres e escravas, a receberem uma marca em suas mãos direitas ou em suas testas. Assim, elas não poderiam comprar nem vender, a menos que tivessem a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Isso exige sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Esse número é 666. Ouvi pessoas dizerem coisas como: quando o anticristo vier, ninguém pode me forçar a aceitar essa marca. Não preciso me tornar cristão para escapar do anticristo. Sou minha própria autoridade. Isso, por si só, é uma decepção do inimigo para mantê-los longe da salvação e deixá-los vulneráveis ao terror que se aproxima. Por que você acha que o mundo está do jeito que está hoje? O inimigo tem se preparado para a revelação do anticristo há eras, e não devemos subestimar sua decepção e estratégia. Quando o anticristo aparecer, o mundo já estará preparado para acolhê-lo. Tudo o que o diabo está fazendo agora é uma forma de preparação, e posso dizer que seu trabalho está quase completo. Muitas manifestações significativas em nossa era são prova disso. Por exemplo, observe a cultura da adoração a celebridades em todo o mundo. Quando uma pessoa é considerada uma celebridade, significa que ela conquistou o coração das pessoas e tem uma forte influência sobre elas. Essa pessoa recebeu o poder de fazer com que as pessoas façam o que ela faz e digam o que ela diz. Celebridades tornaram-se como deuses para o público, são ídolos para aqueles que os seguem. Muitos podem não entender o que isso significa, e uma alma sem discernimento pode não ver nada de prejudicial nisso. É por isso que Jesus disse, em Lucas capítulo 16, versículo 8, o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com astúcia, pois os filhos deste mundo são mais astutos em lidar com sua própria geração do que os filhos da luz. Crentes sem discernimento são facilmente manipulados a ignorar coisas importantes até que elas saiam do controle. A adoração de celebridades é uma estratégia do diabo para preparar as mentes do mundo para o anticristo, porque quando ele se manifestar, todo o mundo o adorará. Grandes marcas facilmente pagam milhões a celebridades para promoverem seus produtos por uma razão. Você sabe por quê? A resposta é simples. Essas celebridades são adoradas e seus adoradores farão o que elas fazem, usarão o que elas usam e escolherão as marcas que elas escolhem. Eles chamam isso de tendências, mas a verdade é que são uma programação natural da mente que escraviza as pessoas ao que se submetem. Você já foi ao quarto de alguém e viu um grande pôster de uma celebridade? Já foi a concertos e ouviu pessoas perdendo a cabeça quando sua estrela favorita se apresenta? As pessoas são exaltadas, colocadas ao lado de uma divindade, embora sejam apenas humanas como nós. Vi pessoas dizerem que dariam tudo para ver sua celebridade favorita se apresentar. Elas chegam a dizer que estão dispostas a machucar qualquer pessoa que fale mal de sua estrela, seja um atleta, uma estrela da música, do cinema ou qualquer outro tipo de celebridade. Tornaram-se ídolos para aqueles que são obcecados por eles. Eles leem sobre, assistem e até mesmo emulam suas escolhas de vida como se fossem infalíveis. Eles são literalmente adorados por todos que os seguem. Agora, imagine se uma dessas celebridades introduzisse a marca da besta ou se apresentasse como o anticristo. Não acha que milhões de pessoas endossariam e aceitariam a marca?
Se o anticristo aparecesse hoje, não seria mais difícil para ele fazer as pessoas o seguirem e fazerem o que ele quer sem força? Sabe por quê? Porque a sociedade foi programada e ainda está sendo programada em preparação para isso, pelas coisas que estão acontecendo hoje. A adoração às celebridades é uma ferramenta e, infelizmente, até vemos isso entrando na igreja hoje, onde alguém ou um grupo de pessoas que afirmam representar o nome do Senhor, na verdade, estão sendo exaltados acima do Senhor e de sua palavra. Talvez você já tenha ouvido falar ou visto um pastor ou ministro celebridade. Não estou dizendo isso para criar divisão no corpo ou pintar uma imagem ruim do corpo de Cristo, mas sim para nos ajudar a entender o que está acontecendo e tratar dos problemas que nos afligem para que não nos tornemos vítimas deste mal. Sempre que Cristo não é exaltado como Rei sobre tudo, Satanás será, mesmo que esteja dentro das quatro paredes de uma igreja. Mas deixe-me perguntar, que tipo de cultura devemos praticar como filhos de Deus? A adoração de homens ou a adoração do Criador e de nosso Salvador Jesus Cristo? Pense por um momento. As pessoas têm influência e o diabo sabe disso. E o homem do pecado será apresentado por meio dessa influência. Ele, por direito próprio, também será uma celebridade. Isso pode ser visto com base no que diz Apocalipse capítulo 13, versículo 4. E adoraram o dragão que tinha dado poder à besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá guerrear contra ela? Ele será amado e adorado por toda a humanidade, além de suas próprias imaginações. Tudo o que ele fizer será impecável aos olhos dos homens, e eles o procurarão por liderança e se renderão a ele. Esse não será um homem comum, mas sim alguém com poder vindo do inferno. Mas ouça-me, filho de Deus, estejamos aqui quando ele chegar ou não. Seja Cristo arrebatando seu povo antes disso ou não, somente Deus deve ser adorado. Ele deu essa resposta ao diabo no deserto quando foi tentado a se curvar a ele. E ainda diz a mesma coisa para você através desta mensagem. Você deve adorar e servir somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nenhum humano ou espírito, além do Deus vivo, merece adoração. Só Deus deve ser adorado. Nenhum pregador, político ou celebridade merece adoração. Deus deve ser adorado. Só Ele é digno. Não eleve ninguém acima de Deus. Só Deus é grande e digno de todo louvor. Exaltar ou dar sua glória a qualquer outra pessoa te levará por um caminho perigoso. A adoração às celebridades é a única influência que o inimigo está usando na preparação do mundo para a revelação do homem do pecado? Não, meu amigo. É apenas uma parte do grande plano do inimigo. É por isso que você precisa estar em guarda. As pessoas estão começando a mudar e tudo o que a Bíblia nos disse que aconteceria já começou a acontecer. Cada dia nos aproxima mais e mais do retorno do Senhor. Devemos viver preparados para não sermos pegos desprevenidos. Além da cultura da adoração às celebridades, a Bíblia nos fala de outra coisa que começará a crescer e ganhar destaque na preparação para a revelação do homem do pecado. Nos fala do aumento da apostasia como nunca foi visto antes. Isso será uma revolta contra tudo que é divino em um nível global. Muitos crentes, na tentativa de não ofender o mundo, foram pegos na teia dessa grande decepção. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 12, fala extensamente sobre isso. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se oporá e se exaltará acima de tudo o que é chamado Deus. Você se lembra de que quando eu estava com você eu costumava lhe falar sobre essas coisas? E agora você sabe o que o detém para que ele seja revelado no seu devido tempo, pois o mistério da injustiça já opera, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Eles perecem porque rejeitaram o amor à verdade que os salvaria. Por isso Deus lhes envia uma poderosa ilusão para que creiam na mentira, para que todos sejam condenados que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Se você parar e observar tudo o que tem acontecido no mundo nas últimas 2 ou 3 décadas, poderá ver como cada tendência, política,
e chamado avanço social levou a mais e mais ilegalidade e abominações. Hoje as pessoas estão sendo forçadas a aceitar estilos de vida e leis que vão contra a nossa fé e contra o nosso Deus. Coisas que ninguém tinha a coragem de declarar anos atrás agora estão sendo exibidas publicamente e até mesmo diante de nossas crianças. Coisas que antes eram consideradas criminosas agora são defendidas como direitos das pessoas. Essas coisas, meu amigo, são o que a Bíblia chama de mistério da injustiça que já está em ação. Tudo faz parte do plano do inimigo para preparar o mundo para a revelação do homem do pecado. Sim, a Bíblia nos diz que alguém mais poderoso que o diabo está contendo esta revelação. Muitos crentes acreditam que isso se refere ao Espírito Santo ou à Igreja de Cristo na Terra. Pensam que, enquanto o Espírito e a Igreja estiverem na Terra, o homem do pecado não poderá se manifestar. Mas, uma vez que o detém seja tirado do meio, ele não será mais contido e se erguerá para estabelecer seu reino. Não se surpreenda que as pessoas estejam começando a mudar, que você não possa confiar em ninguém, que amar as pessoas se tornou difícil ou que compartilhar sua fé se tornou mais desafiador. Isso ocorre porque o inimigo enviou espíritos trabalhando através da mídia, de influenciadores e de diversas manipulações para escravizar as pessoas e preparar seus corações para ele. O que você e eu estamos vendo no mundo hoje é nada comparado ao que se desenrolará quando o anticristo se revelar. Esta é a verdade central, e devemos nos preparar e estar prontos para o retorno do Senhor Jesus quando ele vier para levar sua igreja da terra. Nenhum crente deve seguir as tendências atuais dos eventos mundiais. Devemos discernir que as Escrituras já estão sendo cumpridas. As pessoas estão começando a mudar. A sociedade está se tornando cada vez mais anti-Deus e anti-Cristo em natureza e ações. É hora de acordar, crente. Lembre-se de que a vinda do Senhor é iminente e, à medida que a escuridão continua a se espalhar pela terra, devemos provar que somos filhos da luz. Em toda a estação, pregue a mensagem de Jesus sempre que puder, sem vergonha e sem medo. Afaste qualquer coisa que o mantenha sob a influência do mundo e entregue-se completamente a Cristo, seja você aceito pelo mundo ou não. Esta não é a hora de se conformar com o mundo, mas de buscar ser moldado à imagem de Cristo cada vez mais.